ela é uma resposta que algumas pessoas estão pedindo para Deus. Por que que eu acredito que essa mensagem ela é uma resposta? Porque ela fala sobre tomada de decisão. Você já passou por um momento, ou talvez você esteja passando por um momento aqui hoje, onde você tenha que tomar uma decisão e você fica assim: meu Deus, o que eu faço? Eu vou por esse caminho ou eu vou por esse caminho? Eu vou para o lado de cá ou eu vou para o lado de cá? Você já passou por situações assim? E aí você fica perdido e fala: o que eu faço? Se em momentos assim nós tomarmos uma decisão errada, nós podemos colher sérios problemas, e problemas que irão afetar não só a nossa vida, esses problemas podem afetar a vida das pessoas que nós amamos também. Ele pode afetar o nosso futuro. Uma decisão errada pode afetar o nosso futuro. Uma decisão certa, ela pode melhorar o nosso presente e ela pode desenhar de maneira abençoada o nosso futuro. Por isso nós precisamos tomar decisões certas e não erradas, principalmente em momentos assim. Há uns 4 anos atrás, aproximadamente, caiu uma chuva dessa, finalzinho de março, iníciozinho de abril, né, o verão indo embora. Então caiu uma chuva dessa grande aqui em Maricá. Eu estava saindo do culto com umas crianças, chegando em casa, e na rua, assim, para entrar no condomínio onde eu moro, estava tudo alagado assim, mas muita água na rua, e um monte de carro parado, com medo de atravessar a água. Eu parei ali, eu não sei porquê, quando acaba o culto a gente vai para casa com a fome. Já aconteceu isso com você já? Ai. Então eu vi um monte de carro parado, outros passando, e eu precisei de tomar uma decisão. Eu falei: eu paro ou eu vou? Eu não lembro se era a Ana Beatriz ou se era a Esté que estava comigo, o Bruninho. Algumas das crianças estavam, e eu falei assim: eu vou. E aí uma delas falou assim: pai, não vai que não dá. Eu precisava tomar uma decisão. Eu falei: eu vou lá. Alguém foi, aquele carro passou, mas tinha 5 que estavam parados. Então eu, naquela minha ação impulsiva de querer logo resolver a situação, eu falei: eu vou. E ela falou: não vai. Eu lembro, eu tinha 4 meses que eu tinha comprado o carro, e na hora que eu falei: eu vou, eu pisei no acelerador e fui, falei: vai dar certo, vai dar certo. E na hora que chegou no meio da água, o carro fez assim, a luz no painel apagou toda. E as crianças no carro gritaram assim: eu te disse. Já passou por isso aqui já? Uma decisão errada. O problema é que essa decisão errada, ela me trouxe um grande prejuízo. Essa decisão errada fez todo mundo ter que ir embora para casa na chuva, botar o pé naquela água toda, e afetou não só a mim, afetou a minha família também. Uma decisão errada, ela pode ser muito prejudicial para nós. Por isso precisamos tomar decisões certas. Eu quero falar com você sobre decisões erradas e decisões certas. No final, eu vou mostrar como que se faz para tomar uma decisão certa, porque pode ser que você esteja em um momento de tomada de decisão. Quem quer ouvir essa mensagem? Vamos ler o texto da palavra de Deus que está em Josué capítulo 24. Nós vamos ler os versículos 14 e 15. Josué capítulo 24, versículos 14. O texto diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a quais serviram os vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor.
Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, então escolham hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu tomo uma decisão, e a minha decisão é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha decisão é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma decisão que você toma também? Então vamos falar isso daí junto? 1, 2, 3 e já. Eu e a minha casa. Essa foi uma decisão que Josué tomou. Ele estava diante dos seus irmãos. Eram pessoas que tinham uma história com ele. Eram pessoas que ele amava e com certeza pessoas que amavam ele. Mas chega um momento que Josué precisa dizer: olha, a gente tem que tomar uma decisão. Qual a decisão que vocês tomam? Vou deixar vocês tomarem a decisão de vocês, mas eu já tomei a minha. A minha decisão é: eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Coloque a mão no coração, feche os olhos, vamos orar. Pai, eu quero consagrar esse momento a Ti, é o momento da Sua palavra, e nós honramos o Senhor e honramos a Sua palavra, Pai. Isso pedimos, fala conosco, usa a minha vida, eu clamo a Ti no nome de Jesus, usa a minha vida e faz com que eu seja um canal, um instrumento em Tuas mãos a transmitir a Sua palavra, e que o Seu nome, Senhor Jesus, somente o Seu nome seja glorificado aqui nesse lugar. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Na Bíblia existem vários exemplos de decisões que foram tomadas. Decisões certas e decisões erradas. Decisões que arruinaram a vida de pessoas. E decisões que foram uma bênção. Eu quero mostrar alguns casos de decisões que não foram legais e trouxeram um grande prejuízo, para que isso possa abrir a sua mente e fazer você avaliar a situação que você tem vivido hoje. Uma decisão errada na Bíblia que nós podemos tirar como lição é a decisão de Esaú. Esaú, ele tinha a bênção de ser o primogênito. Ele tinha a bênção de ter a herança do seu nome na linhagem do Messias, por ser o primogênito. O seu nome poderia ficar para a história. Mas um dia, Esaú, ele chega do campo de trabalho, ele chega desesperado, com fome. E o seu irmão vira para Esaú e ele fala: Esaú, você quer trocar o seu direito de primogenitura por esse prato de lentilha que eu fiz? Esaú estava diante de uma decisão: eu mato a minha fome e como o prato de lentilha e jogo fora a minha herança da primogenitura, ou eu abro mão da fome, aguento a pressão, eu seguro a onda e garanto o direito de primogenitura. A decisão que Esaú tomou foi a decisão de vender por um prato de lentilha a sua primogenitura. Esaú tomou a decisão errada, e diz a Bíblia no Novo Testamento que Esaú, mesmo que com lágrimas, arrependido pela decisão que tomou, não dava mais para voltar atrás, já era. Escute, irmão, existem decisões erradas que nós tomamos, que não dá para voltar atrás. Por mais que venhamos a chorar, e chorar muito, a gente perde, e não dá para voltar atrás. Então eu quero que você pense muito, porque se você estiver diante de um prato de lentilha, se você estiver diante de uma bandeja que o inimigo está colocando para você, e você está desesperado, cuidado, porque essa bandeja, ela pode arruinar com a sua vida e arruinar para sempre.
O segundo exemplo que nós temos de uma decisão errada, o exemplo de Jonas. Jonas, ele foi um profeta escolhido por Deus, chamado por Deus para pregar para uma cidade que Deus queria salvar, a cidade de Nínive. Deus queria usar Jonas para pregar para essa cidade, e Ele coloca essa missão e esse desafio para Jonas. Jonas, vai lá e prega, você é meu escolhido, eu quero usar você lá em Nínive. E o Jonas, para satisfazer a sua vontade, ele toma a decisão de não ir para Nínive, pegar uma embarcação e ir para um lado contrário ao que Deus estava mandando ele ir. Jonas foge, ele toma a decisão de fugir do chamado que Deus tinha para a vida dele. E como consequência dessa decisão errada, Jonas entra em uma embarcação. Ele começa a entrar em uma profunda depressão. Quando Jonas vai lá para o fundo do porão daquele navio, é porque ele estava entrando em depressão. Entrando em depressão porque tomou uma decisão errada. E ele não fica só nesse estágio de depressão perigoso pela decisão errada. Ele acaba sendo lançado dentro do mar e cai dentro da barriga de um peixe. Dentro de um peixe. Glórias a Deus. E a decisão errada que o Jonas tomou, deu tempo de voltar atrás. Jonas se arrepende e ele decide cumprir o chamado que Deus tinha para a vida dele. Se levantou para ser um profeta pregando para Nínive. Olha, irmão, eu acredito que uma mensagem como essa é porque ainda tem chance para nós. Ainda existe chance, por mais que tenhamos tomado alguma decisão errada, em que nos arrebentou, em que tem nos conduzido para um momento de depressão, de frieza, de tristeza, de desânimo profundo. Ainda existe chance de acordar e se enquadrar no chamado que Deus tem para a nossa vida, se enquadrar naquilo que Deus tem como promessa para nós. Ainda tem chance, teve chance para Jonas. Se você estava para tomar uma decisão errada, que iria afastar você do plano e do propósito de Deus, você precisa mudar isso imediatamente. Se você já tomou uma decisão errada e estava começando a se afundar, Deus está estendendo a mão e dizendo: é possível você retomar e voltar àquilo que eu tenho como promessa para você e para toda a sua casa e sua família. A terceira pessoa que eu vejo tomar uma decisão errada foi Davi. O homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus. Escute, olha, pessoas que amam a Deus, que são segundo o coração de Deus, elas também estão propícias a tomarem decisões erradas, viu? Então não é porque você admira uma pessoa que fala bem assim: nossa, mas essa pessoa é tão de Deus. Pois é, Davi tomou uma decisão errada. E a decisão errada que Davi tomou acabou prejudicando não só ele, prejudicou um monte de gente que estava junto com ele. Em 1 Samuel capítulo 27, Davi, para ele se proteger e fugir de Saul, ele vai se aliançar com o rei dos filisteus. E quando ele se aliança com o rei dos filisteus, começa a tudo dar errado. Porque Davi tomou uma decisão errada. Quando nós tomamos uma decisão errada que foge o propósito de Deus, que quebra princípios de Deus, pode escrever o que eu estou falando. A gente começa a atrair coisas para que tudo dê errado. Então tudo vai dando errado. Eu falo, mas por quê? Porque em algum momento se tomou uma decisão errada. Mesmo sendo uma pessoa que ama a Deus, mesmo sendo uma pessoa que é especial, que é de Deus, se a gente toma uma decisão errada, a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. A terceira pessoa que toma uma decisão errada, quarta, foi Sansão. Sansão foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe.
foi selado para ser um grande homem de Deus que se tornaria o libertador de Israel, uma bênção para Israel. Desde o ventre da sua mãe foi escolhido. Mas Sansão, ele vai, durante a sua caminhada, sempre se desviando para decisões erradas, até que uma decisão errada arrebenta de vez com ele. É a decisão de entregar o segredo que ele tinha de bandeja nas mãos de Dalila. Você conhece a história? A decisão errada que Sansão ele toma foi por causa da sedução de uma mulher chamada Dalila. Um homem que foi escolhido por Deus, ele tomou uma decisão errada porque foi vencido pela sedução de uma mulher. Isso arrebenta com a vida dele. Isso faz o Sansão passar vergonha. Isso faz o Sansão perder os olhos, perder a visão. Isso faz Sansão virar chacota nas mãos do inimigo. Nós precisamos avaliar se o inimigo não está colocando um tipo de Dalila na intenção de nos seduzir, para nos fazer tomar a decisão errada e prejudicar a nossa própria vida com uma decisão. Agora, o texto que nós lemos aqui, ele fala de uma pessoa que não tomou, já comecei aqui a abrir a sua mente quanto à decisão errada. Mas esse texto que nós lemos, ele fala de uma pessoa que ele fez uma escolha certa, ele tomou uma decisão certa. Josué tomou uma decisão certa e ele ensinou para os seus irmãos que estavam junto com eles a fugir das decisões erradas. Josué disse: olha, eu não sei qual é a escolha que vocês vão fazer, mas eu já fiz a minha escolha. Todos os dias nós estamos diante de escolha, gente. Todos os dias acordamos e tem na nossa frente escolhas a fazer. E as escolhas que você está fazendo estão te abençoando ou estão te arrebentando? Quais as escolhas que você tem feito? Todos os dias nós temos a oportunidade de escolher. Deuteronômio, Deus fala por diversas vezes para o seu povo: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês devem escolher o que vocês querem. Todos os dias Deus está colocando na nossa frente também a oportunidade de decidir viver a bênção ou de viver a maldição. Como foi a escolha de Josué? Vamos avaliar. A escolha de Josué, ela foi rápida, sem demora. Olha, quando você fica demorando muito a tomar uma decisão certa, a probabilidade de você tomar uma decisão errada é muito grande. Existem decisões que eu não preciso ficar muito pensando. Eu vou pensar. Você quer ver um exemplo? Ó, a pessoa ela fica, parece uma coisa muito sim, simples, mas muitos estão nessa escolha, nessa tomada de decisão. Elas pensam assim: eu não sei se eu me firmo mesmo com Deus, servindo a Deus na igreja, não sei se eu me batizo, eu não sei se eu entrego a minha vida para Jesus, eu não sei. E tem pessoas que estão assim há 2 anos, há 3 anos, e elas não tomam. A decisão é óbvia, como que você vai protelar para tomar uma decisão de algo que vai ser uma bênção para você, para sua casa, para sua família, para o seu futuro, para a sua eternidade, meu Deus? Como? Eu vou demorar para tomar uma decisão como essa? Estou na dúvida se eu me batizo, se não. Estou na dúvida se eu regularizo o meu casamento, se não. Vai ficar vivendo em fornicação durante quantos anos mais? Quantos anos mais você vai ficar enganando você, enganando os outros? Ou é ou não é. Você precisa orar para tomar uma decisão de ajustar a sua vida. Tomar a decisão. A decisão certa, eu não preciso ficar protelando. Irmão, você tem um chamado, Deus tem um chamado para a sua vida, você sabe. Deus tirou você de onde tirou e fez a obra que Ele fez na sua vida, não é para você ficar aí, mais ou menos. Deus tem um chamado para você se envolver, para você liderar uma célula, para você trabalhar servindo em alguma área da igreja. A pessoa fala assim: não, eu estou orando ainda para saber se é de Deus. Como
Como assim você está orando para saber se é de Deus, você servir a Deus, irmão? Que mais você está esperando para tomar essa decisão, meu Deus? Que mais você está esperando? A decisão certa, ela não pode demorar a ser tomada. Existem coisas que são óbvias demais. Lucas capítulo 19, versículo de número 5, Jesus passa, ele está andando, e a Bíblia diz que Jesus, ele olha o Zaqueu lá em cima de uma figueira, e ele, olhando para o Zaqueu, ele diz assim: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. Ô Zaqueu, vem, porque eu vou fazer algo especial na sua vida. Vai ser hoje, o dia de você tomar uma decisão que vai influenciar você e a sua casa, vai ser hoje. E eu queria dizer para algumas pessoas: Deus já decidiu abrir a porta e te abençoar hoje. O momento onde Deus quer virar o seu cativeiro é hoje. O momento que Deus quer te dar uma nova chance é hoje. O momento que Deus quer te levantar do chão é hoje. O momento que Deus quer começar a restituir tudo que foi roubado na sua vida é hoje. Mas eu preciso decidir. Eu quero isso hoje. Eu não vou deixar para depois. Para a gente tomar a decisão errada, às vezes a gente toma a decisão errada assim, ó. Ah, depois eu vejo no que dá. Por que eu não faço isso naquilo que é certo? Por que eu não faço isso em coisas que são tão óbvias? Estar servindo a Deus, acertar minha vida com Deus. A segunda coisa que eu aprendo aqui com a decisão de Josué é que a decisão de Josué, tanto a decisão dele foi tomada dessa forma, como ele apresentou para os seus irmãos para que eles pensassem também dessa forma. Olhe o que aconteceu no passado. Josué falou: olha, vocês precisam lembrar o que aconteceu com os nossos pais no passado. Vocês querem servir aos deuses que os nossos pais serviam? Vocês querem passar tudo aquilo que os nossos pais passaram? Avalie um pouco, olhe lá para trás. Então sabe o que nos ajuda a tomar uma decisão? É eu olhar lá atrás e ver: o que eu já fiz que deu ruim na vida? Eu vou passar por esse mesmo caminho de novo? É eu olhar lá atrás e ver, parece que está se repetindo a mesma história, e eu vou tomar a mesma decisão errada novamente, para dar tudo ruim novamente. Eu vou repetir o ciclo. Nós já falamos aqui sobre quebra de ciclo. Você não pode, se você quebrou o ciclo, você não pode voltar de novo aquilo que você errou lá atrás. Então você está diante de uma decisão, está falando assim: ai meu Deus do céu, eu estou quase fazendo isso. Mas você já fez. Você já foi por esse caminho. Já deu ruim. É uma coisa que está fora do que Deus tem para você, está fora do princípio de Deus. Você vai repetir de novo o mesmo ciclo? Então Josué falou: para a tomada de decisão, nós vamos precisar de avaliar o que aconteceu lá atrás. Aí isso nos ajuda. De vez em quando, irmão, olha lá atrás. Eu tenho costume de escrever, desde que eu comecei a vencer, escrevi isso no meu livro Vencendo a Ansiedade. Eu faço um diário e eu escrevo muitas coisas a respeito da minha vida, muitas coisas. E uma das coisas que eu escrevo são erros que eu cometi. Quando eu cometo alguns erros, eu falo: isso aqui eu fiz e doeu. Isso aqui eu fiz e não foi bom. Isso aqui prejudicou. E eu sempre, quando estou para tomar uma decisão, eu vou na minha listinha de erros e falo: não vou tomar essa decisão novamente, porque isso pode levar a uma grande dor e a um grande sofrimento. Você pode observar coisas que aconteceram lá atrás e falar: eu não vou pelo mesmo caminho, eu não vou repetir a mesma história. Faz um carinho no seu irmão e diga para ele: eu estou amando você ouvir essas coisas aqui. Fala para ele, fala para poder melhorar isso aqui. Sabe,
decisão que nós precisamos tomar, ela pode visitar também os erros que os nossos pais cometeram, que nós vimos os nossos pais cometer. Então, você está para tomar uma decisão hoje? Vou dar um exemplo aqui prático, tá? Existem casamentos que estão vivendo momentos, preste atenção aqui, estão vivendo momentos de crise. É um momento, não tome uma decisão permanente por uma situação temporária, é um momento. E aí eu quero que você pense no seguinte: você vai arrebentar com seu casamento, acabar com seu casamento e repetir o que os seus pais fizeram lá atrás? Você vai deixar repetir a mesma história de sofrimento na vida dos seus filhos que você passou? Você vai deixar acontecer a mesma coisa? Então está aqui a resposta para a sua tomada de decisão. Nós não vamos cometer os mesmos erros que os nossos pais lá atrás cometeram. Estou sempre observando e vendo. Meus pais separaram quando eu tinha 14 anos de idade. Meus pais brigavam por qualquer coisa. Era uma confusão danada na minha casa. Meu pai era viciado em bebida e mais um monte de coisa. E eu olho lá para trás e eu falo assim: eu não vou por esse caminho. Eu não vou repetir a mesma história. Quem entende aqui o que eu estou falando, gente? Então você pode tomar essa decisão. Agora, isso constantemente está aparecendo na sua frente. Você pode, sem perceber, você vai acabando indo por um caminho que você está fazendo uma escolha e uma decisão igualzinho à escolha e à decisão que os seus pais tiveram lá atrás, que trouxe sofrimento para todo mundo. Nós podemos mudar essa história. Você pode mudar essa história. Ai, Deus amado. Eu vou falar isso que eu preciso dar como testemunho. Qual que eu converti? A minha mãe que me levou para a igreja. Preste atenção. Minha mãe me levou para a igreja. E eu lembro que eu comecei a caminhar servindo ao Senhor, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor. A igreja era pequena. Aí deu um problema lá, um tititi lá e tal. E a minha mãe chateou com a igreja. E minha mãe falou assim: eu vou sair da igreja. Ela que me levou. Vou sair e você vem junto comigo. Eu falei: eu vou não. Não, minha mãe ficou de mal comigo. Ela ficou braba comigo, porque ela saiu e eu falei: eu não vou. E aí sabe o que aconteceu, irmão? Hoje a minha mãe está aqui, a minha ovelha. Mas se lá atrás eu tivesse tomado a decisão errada, nem aqui hoje eu não estaria. E nem sei aonde ela estaria. Você entende o que eu estou falando para você? Então eu não vou cometer os mesmos erros que os meus pais cometeram, não vou. Josué falou isso, falou para o seu: vamos olhar e nós não vamos cometer os mesmos erros. Nós estamos diante de uma tomada de decisão. Josué falou: não tem como eu obrigar ninguém a tomar decisão. Não tem, e realmente ninguém pode obrigar você a tomar decisão. Mas a decisão que Josué tomou, ele deixou bem clara: eu e a minha casa, nós iremos servir ao Senhor. A decisão de Josué, ela estava ligada ao temor ao Senhor. Isso aqui já nos ajuda demais a uma tomada de decisão que você tem para fazer na sua vida. No versículo de número 14 aqui, do texto que nós lemos agora: pois temei ao Senhor. Vamos tomar a decisão temendo ao Senhor e servindo a Ele com sinceridade. Quando eu tenho temor a Deus, eu tomo decisões sábias. A Bíblia diz de que o princípio da sabedoria, ele é o temor. O temor é o princípio da sabedoria. Quer tomar uma decisão sábia? Tome a decisão com base no temor a Deus. Vai ferir um princípio de Deus? Esse caminho quebra um princípio. Opa, deixa. Você sabe o que é o temor? É eu olhar aqui, essa tomada aqui,
E eu sei que se eu botar o dedo aqui vai dar choque. Você vai botar o dedo aqui? Eu não vou, eu sou doido, não vou. O temor do Senhor é olhar alguns princípios que são inegociáveis, alguns princípios da palavra de Deus, e falar assim: eu não vou por esse caminho, eu não vou. Por quê? Porque vai dar choque, vai dar ruim. Quem está entendendo aqui, irmão? A decisão que eu vou tomar precisa ser com base no temor a Deus. E se eu tomo decisão com base no temor a Deus, eu protejo a minha vida e protejo a minha família. Eu protejo a minha vida e protejo aqueles que estão comigo. Tome a decisão com temor e com sinceridade. A decisão, ela envolve a sinceridade. Eu preciso servir a Deus de todo o coração. Eu não posso servir a Deus, sabe, com um pé lá e outro pé cá. Não tem como, senão eu vou... Olha, se você, da maneira como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Se você serve a Deus com um pé lá e com um pé cá, a sua vida vai ser um pé lá e um pé cá para tudo. E aí vai ser complicado a sua história. Vai ser complicado. Se eu sirvo a Deus e eu vou seguir todos os princípios da palavra de Deus. Eu sou sincero com o Senhor. Eu posso cometer falhas e erros, mas Deus, eu tô aqui, eu sou sincero, eu peço a tua ajuda porque eu quero acertar todos os dias. E eu faço essa oração todos os dias, falo: Deus, me ajuda, eu quero acertar. Eu quero a tua orientação, eu quero que o Senhor guie os meus passos, eu quero que o Senhor guie as minhas palavras, eu quero que o Senhor direcione nas decisões que eu vou tomar, porque eu quero acertar. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou cheio de dificuldade, mas o Senhor sabe do meu coração sincero, eu quero acertar. Eu quero fazer o melhor pela vida das pessoas, eu quero fazer o melhor pela minha família, eu quero fazer o melhor pela obra de Deus. Deus, eu quero acertar, me ajuda. Sinceridade. Agora, se eu estou na dúvida, eu não sei o que eu quero. Você quer ser? Não sei se eu quero ficar na igreja, se eu não quero. Não sei se eu quero ficar na cela, se eu não quero. Não sei se... eu nem sei mais se eu quero. Ué, como assim? A sua vida é assim? Não, é sinceridade e seriedade. Eu não posso ficar em cima do muro. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou de Deus. Ou eu estou junto, ou eu estou contra. Ou eu faço parte, ou eu não faço parte. Em cima do muro não dá para ficar. Porque em cima do muro é uma decisão que ela é totalmente do lado do inimigo. Não sei se você já ouviu a história de uma pessoa que ela tinha um muro onde dividia o céu e o muro dividia o inferno. Então, ali naquele muro, o anjo estava assim, chamando as pessoas: vem para cá. O pessoal: vem para o lado de cá, aqui é o céu, vem para o lado de cá, vem correndo. E aí o anjo de Deus chamando as pessoas, e o diabo sentado lá, no banquinho dele lá, descansando, e não falava nada. E os anjos: vem para o lado de cá, e o diabo. Algumas pessoas, elas perguntaram-me assim: mas por que você não está chamando eles para vir para o lado de cá, para o seu lado, para o inferno? Só quero que eles fiquem aqui em cima do muro. Se eles ficarem aqui em cima do muro, está tudo tranquilo, porque o muro, ele já é totalmente tomado pelo inferno. Posso te falar? A gente precisa tomar uma decisão sincera de servir a Deus. Uma decisão séria de estar com o Senhor. Porque se eu fico nessa mais ou menos, no fundo, o inimigo tomou a minha vida. Parece que eu estou do lado da dúvida. Não, no fundo, está aprisionado pelo inimigo. E aí todo o resultado da vida vai acontecer dessa forma. A decisão que Josué toma é uma decisão de abandonar os deuses estranhos. Josué fala: olha, a decisão nossa envolve esquecer o que os nossos pais fizeram, não servir os deuses que os nossos pais serviram, aliás, abandonar os deuses que os nossos pais, eles estavam servindo, é abandonar certas coisas do passado,
Abandonar aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe qual é uma decisão que nós precisamos tomar? De que o velho homem, ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus e tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram e ficaram lá atrás, eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo. Eu vou abandonar as práticas. Abandone. Essa é a decisão. Pastor, eu estou orando ainda se eu largo algumas coisas. Como assim? Você já sabe que isso daí é errado, meu Deus? Você já sabe que... Estou na dúvida. Você já sabe que isso é errado. Você vai orar para algo que você sabe que é errado. Não, eu vou tomar uma decisão. Eu vou abandonar as práticas que eram práticas que aconteciam lá atrás, no passado. A decisão que Josué toma é uma decisão que envolve a sua família. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A sua decisão, a minha decisão, deve ser uma decisão de nós estarmos colocando a nossa família para estar servindo ao Senhor. Lutar com todas as nossas forças. Meu irmão, nós temos vários desafios com a nossa família. Nós temos desafio com os nossos filhos. Mas a decisão nossa é de lutar. Eu vou lutar para eu e a minha casa servir ao Senhor. Eu vou trabalhar com todas as minhas forças para eu e a minha casa estar servindo ao Senhor. Vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar desafios, vamos enfrentar uma série de situações que todo mundo enfrenta. Mas a minha decisão é lutar. Eu não vou entregar a minha família de bandeja nas mãos do inimigo. Eu vou lutar, porque eu e a minha casa, eu decidi, nós iremos servir ao Senhor. Quantos tomam essa decisão certa? Diga aleluia. Você pode ficar de pé aplaudindo e glorificando o nome de Jesus. Olá, querido, graça e paz. Dias 19 e 20 de maio nós temos um encontro marcado. Será a nossa conferência sobrenatural. Nós vamos ter junto conosco, em 2 dias maravilhosos, o pastor Hernani Santos. Nunca mais sua casa será a mesma. Ele vai visitar sua casa, ele vai visitar sua família, seus filhos, sua esposa. Há um espírito profético nascendo. Mortos irão ressuscitar. Vamos lá! Pastor Klebe de Lins, São Paulo. Comece a declarar sobre a tua vida a expansão da tua casa, a expansão dos teus filhos, a expansão do teu ministério, a expansão desta igreja. E eu estarei junto com esse time para esse tempo poderoso, muita manifestação da glória de Deus, poder de Deus se manifestando no nosso meio. Você não pode perder. Convida toda a sua célula, todo mundo que você conhece, a tua família, e vem junto conosco, dias 19 e 20 de maio, Conferência Sobrenatural. Eu espero você.